Com a ajuda do Senhor, essa será então a primeira oração que vamos examinar. Há duas orações nessa epístola, uma no capítulo 1 e uma no capítulo 3. Todas as duas orações estão na seção que nós então denominamos de a seção da visão espiritual. Então é muito interessante observarmos esse assunto. Paulo ministra a visão que ele recebeu do Senhor e ele ora com relação à visão. Irmãos amados, uma das grandes provas e testes de que nós realmente temos recebido visão espiritual, real, genuína, da parte do Senhor, é se ela tem gerado em nossos corações encargo de oração. Oração é resposta à visão. Oração é participar dos interesses de Deus. Oração é trabalhar com Deus. Em Colossenses capítulo 2, no primeiro versículo, Paulo diz assim: gostaria que saibais que grande luta eu tenho mantido por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Que luta era essa se Paulo estava na prisão domiciliar em Roma? Que luta ele poderia estar travando? Uma só: oração. Grande luta eu venho mantendo por vós. Então nós vamos, se tivermos tempo, examinarmos o que ele diz a partir daí no versículo 2 de Colossenses 2. Mas inicialmente nós vamos a Efésios capítulo 3 examinar a segunda oração nessa epístola, que inicia no verso 14. Lembrando então que ele já orou uma vez, uma maravilhosa oração, registrada na palavra de Deus, então obviamente, completamente inspirada pelo Espírito Santo, assim como são todas as Escrituras. Então podemos afirmar que as orações de Paulo são orações de fato, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Segundo a mente de Deus, ele intercede pelos santos. Foi o que ele escreveu ali em Romanos 8. Então, não apenas estamos estudando uma oração, nós estamos vendo, na verdade, o Espírito Santo orando através de um vaso, pelos encargos de Cristo. A primeira expressão no verso 14, veja na sua Bíblia, Efésios 3,14, é por esta causa. A primeira expressão do verso 1 do capítulo 3 é por esta causa. Do versículo 1 até o versículo 13 desse capítulo 3, Paulo fez o que alguns eruditos, que acho que podemos chamá-los de pedantes, dizem a respeito de Paulo, que ele não era um bom escritor e nem mesmo um bom pregador. Ele escreve nas suas epístolas fazendo muitas digressões. Ele está seguindo um caminho, então ele toma uma viela lateral, entra por aquele caminho e às vezes ele volta, às vezes ele não volta para a linha principal. Irmãos, essa é uma das respostas claras àquela palavra do Senhor que diz assim: o vento sopra onde quer, não sabes onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Paulo sabia muito bem discernir os caminhos espirituais. Ele diz: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele próprio não é julgado por ninguém, discernido por ninguém. Então, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve suas epístolas, ele está escrevendo cartas, não tratados. Ele não está seguindo um raciocínio de lógica, seja ela em que sentido for. Ele está sendo movido pelo Espírito Santo e liberando uma carga que tem a ver com a sua vida, sua visão e sua vocação. Então, podemos dizer, quando ele escreve o versículo 1, que é óbvio, na carta original não tem nem capítulo nem versículo, ele está escrevendo uma carta com suas linhas e parágrafos. Então, quando ele entra nesse parágrafo, aqui é um parágrafo, no versículo 1 do capítulo 3, ele diz: por esta causa, e muito provavelmente o que ele iria fazer aqui é escrever a oração que ele não começou, que ele iniciou no verso 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Mas então ele vai fazer uma digressão, como é chamado.
Ele vai tomar aí essa viela lateral, conduzido pelo Espírito Santo, pela qual viela nós somos tão gratos. Porque por ela ele escreveu 13 versículos. Ele escreveu 13 versículos maravilhosos, dizendo qual era essa causa. Na verdade, a essência dela ele já descreveu. Nesses 2 primeiros capítulos, ele disse, no seu capítulo 3, versículo 3 e 4, que ele havia escrevido a respeito do seu discernimento no mistério de Cristo, resumidamente. Então, quando eles lessem até aqui já o que ele escreveu, são 2 capítulos, eles já teriam compreensão do discernimento de Paulo a respeito do mistério de Cristo. Então, digamos, em certo sentido, a visão já estaria completa ali, nos 2 primeiros capítulos. E agora sobre a visão, a oração. Porque a genuína visão espiritual gera carga